Primeiro exemplo aqui, pessoal, vai ser do ângulo. Então, eu tenho que ter dois ângulos iguais. Se eu observar aqui, ângulo de 45, ângulo de 45. Ângulo reto, ângulo de 90 graus, ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, esses dois triângulos retângulos são semelhantes. Então, o que eu tenho? Que os três ângulos são iguais e as razões entre os lados correspondentes são iguais. Então, por exemplo, se aqui a base fosse A e aqui fosse E, a razão entre A e E seria igual à razão, por exemplo, entre B, que é a altura, e F aqui, que é a altura, seria igual, por exemplo, se aqui fosse C e aqui fosse D. Então, a razão de C e D, que aqui no caso poderia ser chamado de diagonal. Tem um nome específico, mas a gente vai ver depois. O outro lado do triângulo. Então, se eu comparo na razão em cima o lado do menor, eu tenho que manter essa relação. Sempre os lados do triângulo menor em cima e depois embaixo os lados, a medida dos lados do triângulo maior. Mas pode ser invertido também, as medidas do maior em relação ao menor na razão, ok? Segundo exemplo, vou usar lado, ângulo, lado. Então, eu tenho que ver se as razões são iguais. Aqui a medida do lado é 4, aqui a medida do lado é 2. Vou fazer a razão. 4 dividido por 2, quanto é? 2. Agora, em relação ao outro lado, 4 dividido por 2. Ok, 2. Ah, e se aqui fosse 6 e aqui fosse 3? 6 dividido por 3, 2. Manteria a mesma razão igual a 2. Razão 2. Agora, para dar certo esse caso, falta o ângulo no meio desses lados que eu comparei ser iguais. Então, aqui, às vezes não aparece no desenho o valor do ângulo, a medida, mas aparece um símbolo que representa que ele é igual. Então, por exemplo, tem o risquinho do ângulo, o desenho do ângulo, com um risquinho no meio. Isso nos dois. No desenho, num exercício de matemática, isso é uma maneira de representar que eles são iguais, congruentes, mesma medida, ok? Então, esse caso, lado, ângulo, lado, verdadeiro. Razão entre dois lados correspondentes iguais e um ângulo igual, congruente, ok? Então, esses dois triângulos são semelhantes. Terceiro caso, lado, lado, lado. Então, a razão entre os lados correspondentes tem que ser iguais. Então, quem está sendo correspondente com o lado 2? O lado 6 do triângulo maior. Lado de medida 3, correspondente, lado de medida 9. Lado de medida 5 em relação ao lado de medida 15. Então, é só fazer a razão. Vamos ver se vai dar certo. 6 dividido por 2. Opa. Razão 3. 9 dividido por 3. Razão 3. 15 dividido por 5. Razão 3. Então, por esse caso, lado, 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 esse critério, esses dois triângulos podem ser ditos semelhantes. Ok?